Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silma, sou professora de língua portuguesa. Esta aula é para os estudantes do 8º ano. O tema da aula de hoje é um olhar pela produção poética de Manuel de Barros. Vocês conhecem Manuel de Barros? Já ouviram falar dele? Bom, quem foi Manuel de Barros? Nascido em Cuiabá no dia 19 de dezembro de 1916, eu não coloquei aqui, mas ele faleceu em 2014. Manuel Venceslau Leite de Barros ficou conhecido pelo grande público apenas pelo primeiro e último nome, Manuel de Barros. O escritor recebeu 2 vezes o Prêmio Jabuti, em 1989 com o livro Guardador de Águas e em 2002 com O Fazedor de Amanhecer. A infância do poeta foi passada em uma fazenda no Pantanal, local onde seu pai tinha uma propriedade. Durante a adolescência mudou para Campo Grande, onde estudou em um colégio interno. Seu primeiro livro foi publicado em 1937, Poemas Concebidos Sem Pecados. Eu sugiro que vocês façam uma pesquisa para conhecer mais sobre a vida e a obra de Manuel de Barros, tá? Porque se trata de um escritor da nossa região e nós precisamos valorizar a cultura local, certo? E ao conhecer outros poemas, além do poema que nós vamos analisar hoje, vocês vão perceber que Manuel de Barros gosta de uma linguagem simples, ele fala muito dos temas dos cotidianos e principalmente da natureza. Ele gosta de criar palavras novas e também dar um novo sentido às palavras que já existem, tá? Então é bastante interessante, ele brinca muito com as palavras, tá? E isso é muito interessante. O texto que nós vamos ler hoje é Biografia do Orvalho, tá? Vocês já devem perceber aí algo estranho, né? Porque todos conhecem o gênero textual biografia e sabem que a biografia nos remete à história de vida de uma pessoa. Mas aqui diz biografia do orvalho, tá? O orvalho é um fenômeno físico natural. Então, como, né, escrever a biografia do orvalho? Mas, como eu já coloquei para vocês algumas características da produção do Manuel de Barros, então certamente vocês não vão se estranhar. Bom, então vamos fazer a leitura do poema. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceito como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Bacana, não é mesmo? Bom, o próprio título do poema já convoca um olhar intrigado, como eu já havia comentado com vocês. Como seria possível traçar a biografia de um orvalho? Um orvalho teria uma biografia? No decorrer do poema, vamos conhecendo melhor esse sujeito poético, diferente do lugar comum. Como ele é? Tá, vamos voltar ao texto. Ele é um sujeito nada convencional, né? Porque ele fala que ele não aguenta ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva. E ele não quer ser esse homem comum que faz ações comuns todos os dias, tá? Ele quer ser outro, ele quer ser muito mais que isso. Onde esse olhar inquieto pode ser verificado? Nós verificamos nos últimos versos, né? Mas eu preciso ser outros. Olha só, parece que ele tem um anseio pela renovação do ser humano, né? Eu penso renovar o homem usando borboletas. Depois nós vamos falar desse verso final também, que é bastante interessante, né? O uso de metáfora que ele faz aqui. Vão imaginando aí, por que essa comparação com borboletas? O que simboliza, né? Borboleta está simbolizando algo aí. O que será?
Bom, o que você observa no último verso? Eu penso renovar o homem usando borboletas. O que vocês acham que ele está querendo dizer? Se ele quer a renovação do homem, então borboleta nos sugere cores, né? Luminosidade, né? Algo que brilha, né? Que nos fascina, porque tudo que tem cores chama muita atenção. Então ele quer que o homem seja uma pessoa que foge do comum, tá? Que foge do convencional, tá? Uma pessoa que pensa em novos horizontes, tá? Que quer conquistar algo na sociedade. O poema provoca quais reflexões? O que vocês perceberam? Olha, o poema nos faz refletir sobre o valor da vida humana e nos faz refletir também sobre o abandono da sociedade com relação a essas pessoas que a sociedade julga que são inúteis, né? Que não são importantes, que não contribuem com nada. Está bem? Então, eu vou lembrar que eu já havia dito, mas eu vou lembrá-los de que é muito importante vocês pesquisarem para ampliar o que nós falamos sobre Manuel de Barros, e vale muito a pena conhecer outras produções deles. Vocês gostaram do poema que nós lemos hoje? Vocês viram como é interessante, como ele brinca com as palavras, tá? Como ele dá novo sentido às palavras que já existem, né? E isso é muito rico. Bom, e não se esqueçam de que vivemos um momento de isolamento social, é por isso que vocês estão em casa, não estão indo às unidades escolares, tá? Então, vocês precisam cuidar de seus familiares, de vocês, tá? E tudo isso é para evitar a proliferação do novo coronavírus, tá? Então, vamos atender às recomendações dos especialistas. Um super abraço. Até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá.